Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos em mais uma aula sobre Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo sobre os apóstolos. Crescimento da Igreja do Senhor, ou melhor, a Igreja do Senhor surgindo. Que maravilha! Atos é exatamente algo que eu e você precisamos profundamente nos reconhecer dentro desse contexto, viver essa história. Eu louvo a Deus porque Ele trouxe no meu coração o desejo da gente estar estudando juntos. Então vamos começar. Sem muito demorar, eu quero dizer a você que logo no capítulo 1, logo no capítulo 2, no comecinho do verso 1, a gente vai entender que o que está acontecendo é a realização da promessa que Jesus fez. Quando Jesus disse que desceria sobre a igreja do Senhor, lá em Atos 1:8, vamos ler aqui para você entender. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Lembre-se, Jesus tinha dito que eles precisavam ficar reunidos, Reunidos. Então, Jesus deu essa ordenança: fiquem reunidos e esperem em oração, em intimidade. Por que oração? Oração é intimidade com Deus, é você estar íntimo de Deus. Então, Jesus disse: olha, fiquem reunidos em oração, me busquem em intimidade, porque vocês serão minhas testemunhas. Esse é o mover de Deus nas nossas vidas, sermos testemunhas dele, como está escrito na palavra. E aí você pergunta: testemunhar o quê? E testemunhar exatamente as boas novas de Cristo. É você levar para as pessoas a resposta que elas tanto precisam, a esperança, a salvação, há um céu, há um retorno aos braços amorosos de Deus. Então, eu e você, a gente precisa entender que a igreja do Senhor, a realização da promessa de Deus, ela começa a acontecer. E aí vocês vão entender, porque logo no versículo 2, algo sobrenatural começa a acontecer. Deixa eu ler para você. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, olha aí, num só lugar. De repente veio do céu um som, com um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram o que parecia como línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito o capacitava. É muito lindo. Então, as boas novas nada mais é do que um olhar agora do Espírito Santo influenciando aqueles que começariam a igreja primitiva, mas seguindo a Mateus 28, que fala do ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Exatamente, a pregação do Evangelho seria em todas as nações. Mas vamos voltar aqui para esse versículo de número 2, que diz assim, que um som impetuoso encheu aquele lugar com línguas de fogo que se repartiam na cabeça de todos. E é interessante, porque a palavra fica bem claro que todos ficaram cheios. Todos. Então o que é que acontece? Algo sobrenatural estava acontecendo ali naquele lugar. Olha, quando Deus chega, o que Deus queria dizer, logo no início de Atos, Lucas falando, era que assim, o poder vem de Deus. A ação, a atitude, a ousadia, o amor, a graça, a esperança, porque eu e você, nós temos um coração empodrecido pelo pecado, mas é necessário que uma ação de Deus, o poder de Deus. Nós somos salvos lá na cruz pelo sangue de Jesus, ponto, acabou, não tem o que fazer, mas a gente agora precisa ser o quê? Testemunhas disso que Deus fez na minha vida e na sua. E por sermos testemunha dessa ação de Deus nas nossas vidas, nós não conseguiríamos se fosse através das nossas vidas. Então há o quê? Algo sobrenatural acontece, um som impetuoso, enche todo aquele lugar, línguas de fogo, vai sobre a cabeça daqueles discípulos, e eles ficaram cheios. Mas cheios de quê? Cheios do Espírito
Espírito Santo de Deus, do poder de Deus, assim transformando eles em nova criatura, em novo ser, o poder. Lembra Paulo falando lá aos Coríntios, ele diz assim, que eis que tudo se fez novo. Então eu e você, nós precisamos desse novo de Deus. Em Efésios também trata de deixar para trás a velha essência, a velha criatura, e agora começar um caminho novo, um caminho com Deus, um caminho de esperança. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de quê? Desse poder. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não tem como você fazer nada para o reino se não for através de uma unção, um derramar do Espírito Santo de Deus. E quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É tão interessante isso. O Deus Pai que cria todas as coisas, o Deus Filho que vem em nosso resgate, e o Deus Espírito Santo que permanece conosco nessa caminhada do resgate. Então, quando a terceira pessoa, ela vem e começa a fazer habitação em nós, que é o Paráclitos. O que é Paráclito? Significa exatamente aquele que consola, aquele que conforta, aquele que ensina, aquele que encoraja, aquele que reanima. Deus, ele sabia que a gente não tinha força suficiente. Então, vamos derramar agora do próprio Deus sobre a minha vida e a sua. E isso é fantástico. Isso é exatamente você saber que existe um Deus que cuida de mim e que cuida de você e que nos transforma. Não é nos emociona, gente, é nos transforma. Deus nos transforma. O Salmo 139, ele vai dizer: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Como diz assim, olha, limpa, me olha, reestrutura o meu ser. E ele faz o quê? Habitação em nós. Só ele em nós é que pode fazer a diferença. E aqui deixa eu ler para você 1 Coríntios, o capítulo de número 6, o verso de número 19, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são mais de si mesmo? Olha que palavra profética maravilhosa. Eu e você, quando entregamos a nossa vida para Jesus, a igreja, quando entrega a vida para Jesus, a nossa vida passa a ser ao Senhor. E assim a gente vai ser o quê? Testemunha desse Senhor. E levarmos boas novas o quê? Em todas as nações. Esse é o projeto maravilhoso, fantástico de Deus. Agora, cheios do Espírito Santo, a gente vai ter poder, a gente vai ter virtude, a gente vai ter a presença de Deus e a gente vai ter coragem. E um grande mover começa a acontecer sobre a face da terra, que é exatamente a descida do Espírito Santo sobre aqueles homens. E aí que se começa um grande e fantástico mover, que é o quê? A proclamação das boas novas. Deixa eu ler para você aqui, que diz exatamente assim. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Olha que coisa maravilhosa, fantástica. Pedro traz exatamente o profeta Joel, a promessa do profeta Joel, a profecia, aliás, para melhor falar, do profeta Joel, sendo derramada agora sobre todo o povo. E isso é tão interessante, porque aqueles homens, eles ouviam os discípulos falando em suas próprias línguas. Veja, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém aí judeus, havia muitos que temiam ao Senhor, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, juntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua materna.
Que coisa fantástica. E aí começa o quê? Quando eles ouviram, eles começaram a admirar, respeitar e geraram o quê? Interesse. Olha no verso 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, gerou o quê? Despertou o interesse. Então, quando o poder de Deus vem sobre a vida de todos aqueles que se deixam ser levados, o poder vai gerar o quê em mim? Poder, virtude, a presença do próprio Deus, e vai nos dar coragem para um grande mover de proclamação do Evangelho, para o chamado que ele disse: olha, vocês vão ser cheios para ser minhas testemunhas por todas as nações, por todo o mundo. E é tão interessante isso, porque o que era que mais trazia admiração, respeito e interesse? É porque os discípulos começaram a falar do quê? Da grandeza de Deus. Então, meu irmão, traz para mim uma realidade para você. A igreja do Senhor não precisa me falar da beleza da igreja como físico, ou das pessoas, ou contemplar gente. A gente tem que falar da grandeza de Deus. O que gera admiração, respeito e interesse do povo por Deus é quando eu falo das grandezas do Senhor, não das minhas grandezas ou da grandeza do que é físico, material. Não uma igreja materialista, mas uma igreja totalmente espiritual, cheia da terceira pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. E é tão interessante isso, porque uma coisa a gente pode ver: sempre vai existir os zombadores, aqueles que vão estar, como o Salmo 1 diz, os escarnecedores, aqueles que querem zombar de Deus. Isso a gente pode ver no verso 13. Deixa eu ler aqui para vocês, que diz assim: alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Como se dissesse, tão embriagado, tão ressecado, ao ponto que Paulo, quando você viu que Pedro, quando vai começar o seu sermão, ele diz: olha, eles não estão embriagados, vocês não estão entendendo, ainda é 9 horas da manhã. É outra coisa. O que está acontecendo é a profecia de Joel. E eu acho isso tremendo. Então, todo esse capítulo 2 vai trazendo para mim e para você essa realidade de um poder agora que começa o quê? A descer sobre nós e faz habitação em nós. Como eu li no texto lá de Coríntios, capítulo 6, o verso 19. Então, meu irmão, Pedro começa aqui, então, a relatar tudo aquilo que estava acontecendo, todos os acontecimentos, trazendo a eles a realidade. E aí, olha, no verso 33, veja que coisa interessante, ele diz assim: exaltado à direita de Deus, ele recebeu o Pai, o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou. E ele começa a trazer uma declaração, o verso 33 e 34. E aí já no 38, um pouquinho para frente, quando Pedro começa a trazer essa realidade, olha o que acontece. Eles dizem assim, quando ouviram isso, ficaram aflitos, o 37. E Pedro e os outros irmãos perguntaram: que nós faremos, Pedro? Que nós faremos? Quando eles ouviram a realidade. E olha a resposta de Pedro, que coisa linda. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Essa era a proposta maravilhosa. Pedro é levantado como líder, e ali ele, de forma ousada, intrépida, eficiente, ele traz a mensagem da cruz. Por que eficiente? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, e aí ele falou com autoridade. E aí acontece algo fantástico. Uma unção do céu desce sobre Pedro, porque é a própria presença de Deus. E aí 3.000 são convertidos. Queridos, só a graça maravilhosa de Deus que pode fazer e trazer essa realidade para a vida de todos nós. É tão interessante isso, porque diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Isso está no verso 41. E para terminar, meu irmão, a igreja primitiva, ela é formada a partir dali. Um novo movimento, aqueles 120 que se reuniram no cenáculo, que Jesus mandou eles ficar esperando, porque sobre eles ia descer o poder de Deus.
a profecia de Joel aconteceu. E agora a igreja do Senhor tomou outro formato. A igreja do Senhor é ousada, tem força, tem poder, tem virtude, tem presença, tem coragem. Aquilo que aconteceu lá com Josué, quando chega na terra prometida, agora é um movimento diferente. A igreja do Senhor invadindo o mundo que já é maligno para resgatar ovelhas e levar para a terra prometida do Senhor, que é o céu. E é tão interessante, deixa eu ler para você aqui. Como começou essa comunhão dos cristãos e a primeira igreja? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades, bens, distribuíam cada um com a necessidade de todos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, queridos, mas quem ama, escolhe, predestina, é Deus, meu irmão. Está aqui, no último versículo do capítulo. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E aí, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, meu irmão, a gente vê claramente que é graça de Deus. A igreja, ela traz para as pessoas a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus, a finalidade da igreja, essa igreja real que está se formando aqui em Atos dos Apóstolos, é um derramar de Deus sobre a terra, gente. Ninguém tem autoridade de Deus de colocar ninguém no inferno. Sabe aquelas pessoas que chegam, você vai para o inferno? Não! A gente tem que espalhar a graça, o amor. O que as pessoas precisam é de esperança. Então, o resto é com o Senhor, porque é Ele quem junta mais irmãos para a igreja. É Ele que é o pastor da igreja. Eu e você temos apenas a função, cheios do Espírito Santo, da proclamação das boas novas. O ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus te abençoe. Próxima aula será o capítulo 3. Fiquem com Deus. Próxima aula será o capítulo 3. Fiquem com Deus. Próxima aula será...